Olá, boa tarde a todos. Estamos numa altura em que toda a gente faz podcasts, toda a gente faz diretos, toda a gente diz coisas. E eu lembrei-me, também eu, e por que não, de fazer um disparate, não exatamente em direto, mas gravado, porque assim é mais controlado. Irei, aliás, utilizar uns escritos que tenho compilados dos últimos anos e aos quais eu chamei Pensabafos e Desamentos. Concretamente são pensamentos e desabafos, mas como eles todos estão interligados, assim o nome, o título, será também ele baralhado. Este direto, ou esta gravação, não tem qualquer regularidade. Está aqui uma gatinha. Não tem qualquer regularidade. Será apenas quando e só se me apetecer. Vou-vos ler aqui um texto que eu tive aqui a escrever já aqui há uns tempos, que deu algum conteúdo e alguma ideia também para eu continuar esta brincadeira. Portanto, digo assim: já por diversas vezes me veio à ideia de escrever um diário ou algo parecido. Comecei também a redigir uns textos que pretendiam ser uma espécie de memórias, ou talvez uma espécie de diário de uma viagem, do nosso caminho, meu e da Marina, porque foi emocionante, de tão atribulado, mas também rico em experiências de vida. Há alguns meses comprei uma aplicação daquelas que aparecem para aí no Facebook, que permitia uma escrita simples através de pergunta-resposta, concretamente 50 perguntas. E assim fui redigindo um relato da minha vida. E o bichinho ficou. Este esquema é engraçado porque é fácil de seguir, permite-nos de alguma forma atribuir algum fio condutor ao texto, à viagem, digamos assim, porque eu comecei diversas vezes a escrever e as memórias são como as cerejas, vêm todas acopladas umas às outras, indiscriminadamente e no seu próprio tempo. Há um elo comum, não sabemos muito bem qual é, o facto é que elas aparecem. E depois é difícil pô-las no papel, não só porque a velocidade a que elas nos chegam à memória não tem nada a ver com a velocidade da escrita, mas também porque, tal como disse, elas vêm completamente fora de qualquer, aparentemente, claro, fora de qualquer tipo de conexão, de ligação. O facto é que elas aparecem. E realmente este esquema de pergunta-resposta é fácil, muito limitativo, é evidente, mas é fácil porque atribui algumas regras à nossa escrita. E foi assim que eu preenchi estas 50 perguntas, adicionei fotografias, porque tem essa hipótese, e resultou num livro engraçado. Do ponto de vista literário não tem nada de especial, será eventualmente uma nulidade, mas é engraçado porque pela primeira vez eu tenho no papel algo palpável, que são as minhas memórias, algumas das minhas muitas memórias, às quais inclusivamente eu tenho imagens associadas. E isso é muito interessante. Deixa-me o bichinho, claro que sim, deixa-me o bichinho para escrever outras coisas, inclusivamente, e tal como já tinha dito antes, algo que eu já tinha começado a fazer, que era ao que eu dei o nome dos pensamentos, aliás, dos pensabafos e desamentos. É interessante porque estas ideias da escrita surgem
num período mais complicado da minha vida. Portanto, foi em 2021, concretamente, foi quando as coisas se começaram a complicar, e é interessante vermos que a partir daí é que eu começo realmente, não sei, a pensar, a assentar, a escrever, extrapolar alguns sentimentos que me invadiam. Eu diria mesmo que, aliás, já o comentei diversas vezes, em conversas com amigos, que a nostalgia será talvez o principal motor para a criação, porque é daí que vêm, se calhar, as grandes composições, sejam elas musicais, sejam elas literárias, eventualmente sejam elas outro tipo qualquer de arte. Digo eu, não sei. Sou eu aqui a disparatar e a dizer coisas. E pronto, fica por aqui hoje. Um dia destes retomo outra vez, com outro texto mais interessante. Só para vos dizer que estamos a ouvir em fundo Quincy Jones. O primeiro tema foi o Coming Home Baby. E agora, não sei se já lá chegamos, mas o que sim, exato, já estamos no terceiro. Ouvimos o Desafinado e agora estamos a ouvir o Invitation. E pronto, ficamos por aqui e até um dia destes. Tchau.